Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre introdução à lógica matemática. Hoje vamos falar a respeito de negação conjunta e negação disjunta, onde esse assunto está baseado na equivalência lógica. E temos para início que uma negação conjunta de duas proposições, ela é dada por quem? Pela não P e não Q. Ou seja, estou negando uma proposição P e negação de Q. Essa representação ela pode ser substituída pela negação conjunta de P e Q, onde ela é representada por essa seta voltado para baixo. E ao afirmar esta negação, ou a forma de uma negação conjunta, é equivalente a negar P e negar o Q. Portanto, se eu vou olhar a tabela aqui, o que eu tenho? Eu tenho duas proposições P e Q. Nós já vimos que quando eu tenho duas proposições, na primeira proposição eu vou alternando de 2 em 2 e a proposição Q eu vou alternando de 1 em 1. O que você vai observar neste caso? É que para eu encontrar a negação conjunta de P e Q, na realidade eu estou negando o P, estou negando o Q. E onde é que eu vou ter a verdade? Quando ambas forem falsas. Por quê? Porque você, ao negar P, aqui você vai ficar com a verdade. E ao negar o Q, também você vai ficar com a verdade. Portanto, neste caso você tem o quê? Ao negar a falsidade, você tem a verdade. Ao negar novamente a falsidade, você tem a verdade. E no conectivo I, lembre-se, só é verdade se os dois forem verdadeiros. Portanto, ao negar as outras proposições das linhas 1, 2 e 3, você vai observar que em algum momento uma das proposições é falsa. Portanto, a negação conjunta de P e Q é uma falsidade. Ok? Já com respeito à negação disjunta, ela é bem parecida com o que a gente acabou de falar da negação conjunta. Novamente, você tem duas proposições P e Q, e eu quero a proposição não P ou não Q. Não esqueça que quando eu estou usando o conectivo ou, para ser verdade, basta que uma das proposições seja verdadeira. Neste caso, o que é que eu vou observar? Que eu tenho a conjunção, melhor, eu tenho a proposição P, a negação de P ou a negação de Q. E é equivalente a negar P ou negar Q. Portanto, na tabela verdade, só há uma situação onde você tem que a negação disjunta vai ser falsa. Onde? Quando as duas proposições forem verdadeiras. Por quê? Você está olhando para a negação de P e a negação de Q. Logo, ao negar essas duas proposições, as duas ficam falsas. Portanto, na negação disjunta, só é falso se as duas forem verdadeiras. Veja que ela é um pouquinho diferente daquilo que foi colocado nos conectivos I e o OU. Por quê? Neste caso, o que vale é o contrário. Portanto, nós temos que ter muito cuidado neste momento, ok? Nesse exemplo, nós vamos demonstrar que o conectivo, nesse caso, negação, se exprime em função do conectivo negação conjunta de Shifra, do seguinte modo: negar P é equivalente a eu ter a negação conjunta de P em P. Portanto, ao construir a tabela, nós temos a seguinte coisa: a proposição P, você tem que ela é verdadeira, a proposição P também pode ser falsa. Portanto, ao negar a verdade, você tem a falsidade, e ao negar a falsidade, você tem a verdade. Mas não esqueça que na proposição em questão, que é a negação conjunta, o que é que eu preciso neste momento? A negação de P e a negação de P. Portanto, para que eu tenha a negativa aqui de P e a negativa de P novamente,
só é verdade se as duas forem verdades. Portanto, a negação conjunta de P e Q seria, nesse caso, a verdade somente na linha 2. Tá? Já com respeito ao segundo exemplo, eu tenho um conectivo OU. No caso, eu tenho P ou Q. E o que seria equivalente a isso? Seria pegar a negação disjunta, a negação conjunta de P com respeito a Q e novamente fazer a negação disjunta com respeito a P com respeito à negação de Q. Neste caso eu teria o quê? Olha a tabela. Lembre-se bem, quando eu pego a negação conjunta, para que eu tenha verdade, os dois deverão ser falso. Portanto, vamos lá. Eu tenho o conectivo OU primeiro a ser expresso. Eu tenho que observar essa parte da tabela. Onde é que eu tenho ela? Aqui, ó, na terceira coluna. E mais lembre-se, quando eu tenho a proposição OU, só é falso se as duas forem falsas. Então, só teria somente na quarta linha. Mas como eu quero o resultado da negação conjunta de P e Q, o que é que eu vou observar? Vamos lembrar da tabela? Quando é que ela é verdade? Quando os dois forem falso, ok? Portanto, para P e Q serem falsos somente na quarta linha, somente nessa quarta linha aqui você tem a verdade. De resto, tudo é o que? Falso, ok? Bom, só que eu tenho essa proposição nova, a negação conjunta de P e Q, só que eu quero tratar ela com ela mesma. E neste caso, veja, se aqui é falso, 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 quando é que vai se tornar verdade? Bom, quando é que eu tenho a falsidade nesse caso? Quando somente eles forem verdade, porque eu estaria negando essa quarta coluna. Eu vou até dar um destaque maior aqui, tá? Vamos colocar aqui em destaque. Vou colocar outra cor, beleza? Vou colocar aqui um laranja, ok? Veja bem, eu quero observar aqui para vocês que você tem novamente a negação conjunta. E neste caso da negação conjunta, ele está negando quem? Essa quarta coluna com ela mesma. Então lembre-se, primeiro eu tenho que fazer a negativa desta coluna. E a negativa dela, somente a última linha seria falso. Portanto, eu estaria tratando da verdade com a própria verdade nas três primeiras linhas. E o resultado é a verdade. No entanto, na última linha, aqui vai se tornar falso. Então seria falso e falso, cujo resultado é falso. Vamos para o último exemplo da aula de hoje. Agora eu quero exprimir o conectivo I. E veja que aqui ele coloca P e Q. O que ele diz que é aqui nesse momento? Que ele é equivalente a essa proposição a qual eu estou usando a negação conjunta. Portanto, eu precisaria construir a seguinte tabela. Bom, primeiro, se eu quero construir P e Q, olha o que acontece aqui. Só é verdade se os dois forem verdade. Então, a terceira coluna, aqui a gente já viu em aulas anteriores, não há dúvida. Já com respeito à quarta coluna, ele está tratando da negação conjunta de P nele mesmo. Vou colocar uma corzinha diferente aqui. Neste caso, veja bem, se eu quero negar P nela mesma, então negar P e negar P, bom, aqui as duas primeiras linhas seriam falso, o resultado dá falso. Já as duas últimas linhas seriam verdade, verdade na verdade dá verdade. Vamos tratar também agora da quinta coluna. Vou dar um destaquezinho aqui, vou mudar a cor, botar aqui azul, ok? E aí você tem o quê? O Q, negação conjunta de Q em Q. Neste caso é negar o Q e negar o Q. Na negação de Q, veja, se eu vou negar o Q, aqui fica falso, verdade, falso, verdade. E no conectivo I, lembre-se, só é verdade se os dois forem verdade. Como eu neguei aqui eu tenho falso, verdade, falso, verdade. Então o resultado fica falso, verdade, falso, verdade.
Só que eu quero observar agora, neste momento, que você tem essa parte nessa parte. Só que entre elas duas eu tenho uma negação conjunta. Portanto, eu já tenho aqui os dois resultados, tanto da quarta como da quinta coluna. Estou usando aqui a negação conjunta. Portanto, eu tenho que pegar o oposto do que está representado nessas colunas. Portanto, se eu pego o oposto de falsa, o oposto de falsa, os dois seriam verdades. Portanto, no conectivo I, tornaria verdade. Já os outros aqui, observe que sempre em uma das colunas vai aparecer a falsidade. E aparecendo a falsidade em uma das colunas, no conectivo I, se tornam falso. Ou seja, na negação disjunta, lembre-se, você vai negar essa parte, nega essa parte e vai usar o conectivo I. Portanto, no conectivo I só é verdade se os dois forem verdadeiros. E por hoje eu dou por encerrada esta aula e ficamos até a próxima aula, onde vamos estar respondendo algumas questões a respeito de equivalência lógica e, claro, nós estaremos tratando a respeito destas negação disjunta e a negação conjunta. Até lá!